tudo bom? Tudo bom, Sandra? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Ó, nós aqui para mais um Simples Assim podcast. Mas hoje nós já vamos começar pedindo. Pede, Sandra. Pode pedir. Pode pedir? Pode pedir. Alguém aí tá faltando apertar o sininho e se inscrever no canal? Eu acho que tá, gente. Eu acho que Olha, vocês estão deixando de se inscrever no canal. Gente, vamos lá. Vocês já mandaram pro grupo da família o link do nosso programa? Já pararam de brigar no grupo da família? E falar assim, gente, olha o Simples Assim podcast daquelas meninas. Vocês já fizeram isso? Tem que curtir, compartilhar. Lá no grupo da família, dos amigos, da escola, da faculdade, do trabalho. A gente tem grupo aberto, né? Tem grupo que a gente entra que a gente nem quer entrar. Então. Compartilha lá também. Põe lá o programa. E não esquece de comentar e mandar sugestão de pautas pra gente, né? Ah, maravilhoso, gente. Às vezes tem um assunto aí legal que vocês acham que a gente pode abordar aqui no programa. Vocês falem que a gente vai estudar o assunto e vamos levar com todo carinho para vocês aí, tá? E aí vocês dão esse retorno pra gente. Fala o que vocês estão achando do programa. Isso ajuda muito, Isabel. Bastante. Isso ajuda muito. E outra coisa também. Nós estamos recebendo bastantes comentários, está sendo muito bom, está sendo muito gratificante mesmo esse nosso trabalho. Sim, aliás, queria muito agradecer, né, a audiência do pessoal aí. Muita gente relatando que escuta, na verdade, quando está indo para o trabalho, né? Às vezes está indo de ônibus ou mesmo de carro consegue escutar. Às vezes fica um pouquinho longo, não dá para ouvir tudo de uma vez, mas dá para escutar de pouquinho. Em pouquinho. De 10 em 10 minutos, assim. Ou tô lá, tô fazendo uma comidinha, né? Tô no computador, tô fazendo alguma coisa em casa. Bota lá, gente. Simples. E a gente não tá só nessa rede, nós estamos em todas elas. Procura a gente por aí. É Simples só Assim colocar Podcast. isso, é só colocar Simples Assim Podcast nas redes sociais, assim, as mais badaladas aí, e vocês vão encontrar a gente lá. E hoje, Isabel, nós estamos aqui sozinhas, só as duas, sem convidados. Pois é. O que nós vamos aproveitar para dar? Estamos sozinhos em casa. Sozinhos em casa. Vamos beber nossa cerveja, nosso vinho, e hoje a gente só tá... Vamos conversar, ouvir música. E vamos filosofar hoje? Amiga, eu não sei. Acho que filosofar não vai dar, porque a gente escolheu um tema que é um tema meio espinhoso, entendeu? Mas eu acho que dá pra gente refletir. Refletir, acho que dá pra refletir. É verdade, você tem razão. Acho que aqui vai valer uma reflexão. Sim. Até porque esse assunto aqui, olha, é o seguinte, né? Nós vamos falar de coisas que nos diz respeito no dia a dia, né? O tempo todo nas nossas relações sociais e tal. E a gente, às vezes, é um pouco hipócrita em relação a alguns conceitos que a gente é tão rígido ao julgar os outros, e às vezes a gente também não consegue, sei lá, olhar para o próprio umbigo, Sandra, talvez. Eu ia falar um outro ditado. Você falou um ditado popular, tem outro. Tem um ditado que é assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Também então, isso aí. Tem um ditado popular. Então, gente, na verdade, esse tema de hoje, ele é um desdobramento de um dos nossos programas. Na verdade, a gente já fez 2 programas aqui sobre política, né? Um a gente conversou sozinha sobre política, não a parte da política partidária, mas a política que é feita no dia a dia. E uma outra, a gente trouxe um convidado muito especial, que foi o professor universitário, o advogado Marcelo Garcia, que também conversou com a gente sobre política. E dentro da política, a gente vai encontrando, né, brechas e desdobramentos, e a gente trouxe mais um desdobramento aqui para vocês. A gente vai falar de um tema que, na verdade, ele está presente na vida de todo mundo, né? Mas tem gente que fala de uma política institucional, e dentro dessa política institucional estariam as pessoas que não seriam as pessoas honestas da sociedade. Exatamente, porque olha só, até eu estava esperando você acabar o raciocínio, porque parece, Isabel, que as pessoas dividem assim. Quem faz a política partidária institucional são os maus, os corruptos, os desonestos. Isso. E o resto da sociedade toda é honesta, são os puros do bem, de coração. E são os puros de coração, às vezes nem tanto. Mas, enfim, o que acontece? Aí isso me causa, às vezes, um questionamento quando eu vejo as pessoas argumentar dessa maneira. Se eu elejo
as pessoas que estão no parlamento, na prefeitura, no governo do Estado, sei lá, na presidência da República, se sou eu que elejo, por que eu elejo os piores? Aí tem alguns que dizem assim, não, mas eu, quando elegi o cara era legal. Entrou lá, piorou, ficou desonesto. Só de chegar na política institucional, a pessoa já fica desonesta. É um senso comum, né, que é utilizado, né? Se a pessoa é política, a pessoa é legal, como você está falando, mas entrou na política já não presta. É um senso comum, né, que é falado. Mas eu acho que aí rola mesmo, sabe, uma incoerência e uma hipocrisia. Porque eu vou falar para você uma coisa simples. Todo mundo atravessa na faixa? Não, porque a gente, né, a gente é pedestre e também é motorista, mas a gente vê irregularidades dos dois lados. Dos dois lados. Você está aí, você está na estrada, está marcando lá 90 quilômetros, você anda 90 quilômetros, está marcando lá 60 quilômetros, anda 60 quilômetros, não anda. Não. Você vai lá, mas eu preciso chegar mais rápido, eu preciso tal coisa, eu sempre preciso de alguma coisa, então eu vou burlar alguma regra. E as pessoas acham, por exemplo, que isso não é corrupção. O que você acha? Sandra, tem um pessoal que estuda muito isso e fala que a corrupção é uma doença social. Então, se ela é uma doença social, está instalada na gente, né? Porque nós formamos a sociedade. E aí é muito engraçado que tem gente que fala assim, gente, será que essa história de corrupção ela passa de geração para geração? Será que é algum mosquito? Será que é algum mosquito que picou a pessoa virou corrupta? Ela é genética? Não, gente, ela tá dentro da sociedade e ela tá dentro das nossas casas. É uma coisa que parece que está um pouco enraizada na sociedade, né? É aquela história de falar assim, vamos dar um jeitinho brasileiro? Você já ouviu falar nisso? Todo mundo já ouviu falar nisso. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro nada mais é do que se dar bem. E se dar bem, em termos pejorativos, não parece muito legal. Não parece muito legal. Entendeu? Você dá bem em cima de alguma coisa que eu vou tirar do outro. Alguma coisa, porque assim, o que é a corrupção? Vou tentar falar assim rapidinho, porque não sou especialista no assunto. Mas a corrupção, ela é uma prática que uma pessoa propõe ou recebe vantagem indevida. Ou ela recebe, ou é para ela mesma ou para terceiros. Né? Então, eu faço alguma coisa que aquilo ali vai me gerar uma vantagem. Eu não faço aquilo ali apenas pensando em fazer porque eu tenho que fazer. Entendi. Que é o meu dever de fazer. Eu faço aquilo ali porque eu vou tirar proveito daquilo ali. Quando acontece essa coisa, né? Farei porque vou tirar proveito. Ou porque fulano vai conseguir alguma coisa. Corrupção. Corrupção. E isso não está só na parte... que a corrupção está no meio político, ela está no meio corporativo. Os empresários são corruptos? Nossa! Está no meio privado. Se está no meio privado, está dentro da nossa casa, está na escola... Por exemplo, nos ambientes que a gente vive. Por exemplo, se está dentro da nossa casa, eu pergunto para vocês, todo mundo que vocês conhecem registra as pessoas que trabalham nas suas casas? Isso também é espinhoso. Não. E por que não faz isso, Isabel? Porque falar, eu vou te pagar aqui por fora para você ganhar mais um pouco, mas não vou te registrar. É verdade. É o tempo todo assim. É o tempo todo isso. Por exemplo, Isabel, se o guarda te para... Nossa, muita gente oferece a propina. Oferece porque quer se livrar daquela situação. Porque quer se livrar daquela situação. E não admite que está errado. Não. Mas aí vai dar aquela desculpa. Não, mas eu estou com pressa, eu preciso chegar rápido num lugar. Aí o cara já vai lá, já oferece 50, 100 reais para o guarda, você já corrompe o guarda já aceita. E você ainda sai dali falando, pô, esse guarda é corrupto, hein? Mas você sabe o que acontece? Como a corrupção é denominada por alguns... estudiosos como uma doença social, quem sofre do mal, que é a sociedade, que são as pessoas, eu nunca acho que está doente. Você está doente e eu não estou doente. Você é corrupta e eu não sou corrupta. Mas eu jogo sempre pro outro. Eu jogo pro outro, eu vou empurrando com a barriga. Porque eu não consigo admitir que, por exemplo, parar na vaga de idoso deficiente, eu não fiz nada demais. E aí? Mas tem gente que acha que isso é ser esperto. Eu sou esperto, eu fui lá, quando eu cheguei, não tinha ninguém, estacionei e tal, e o guarda nem falou comigo, eu sou esperto. Ainda bem que eu fiz isso, sei lá. Na verdade, é ser escroto, né? Eu nem sei se pode... Gente, não sei se pode falar, mas acho que é escroto. Eu acho que é escroto, porque, por exemplo, e aquele cara ou aquela
mulher ou aquela moça que chega no metrô, senta no lugar de idoso e finge que está dormindo. Nossa Senhora. Eu vou falar para você, eu vou lá e cutuco a pessoa, sabia? Eu cutuco, eu vou lá e falo, ó, dá licença, a pessoa aí quer... Na verdade, as pessoas começam... Seria ideal ter essa vigília, né? Que isso que você está falando é uma vigília, né? A gente tem que cuidar. Cuidar. Você ver que está acontecendo aquilo ali e você, do seu jeito, simples, assim, chegar lá e chamar a atenção da pessoa. Ó, não tinha ninguém aí, não, mas agora tem. Chegou uma senhorinha, tá cheia de bolsa pesada ali e ela tem uns 70 e poucos anos. Vamos dar lugar para ela? Aliás, gente, isso é uma coisa que quando eu era pequena, é porque eu não sei como é que tá hoje. Jamais. Primeiro que, antigamente não tinha essa história de marcação de lugar, né? Em coletivo, por exemplo, nos ônibus, esse lugar aqui é para deficiente, esse lugar aqui é para idoso. Não tinha. Todo mundo era uma coisa só. Se entrasse alguém, a gente estava sentado, se entrasse alguém, meu pai e minha mãe, na hora, levanta para a pessoa sentar, para a pessoa mais velha sentar. Hoje a gente não vê isso mais. Então, essa história tem a ver com valores éticos e tem a ver com valores morais também, né? Eu acho que é muito isso. Não vou dizer que é uma coisa que vem de casa, de berço, porque você sabe que tem uma filosofia que diz que o meio corrompe o ser humano, né? Sim, corrompe o humano, a sociedade, né? a sociedade, né? Interfere, influencia. Porque também se eu estou sempre fazendo as coisas... uma criança está sempre fazendo alguma coisa, mas os coleguinhas ficam falando que porque aprende em casa ou aprende em outro lugar. Você não é esperto, você é um bobo, e já começa a fazer bullying. Isso também acontece. O tempo inteiro. Na verdade, as pessoas são levadas o tempo inteiro a dar o jeitinho, a burlar as coisas, né? Então, isso começa, isso que você falou, na infância, né? Não, eu estou aqui na fila, porque... Na fila? Não! Ali, rapidinho, ó. Furar fila é um negócio que gente. É um negócio... É normal. É normal. Mas um ser humano, para furar uma fila, ele precisa estar muito socialmente degenerado, sabe? Porque, assim, uma fila... Mas acontece as coisas mais bizarras, Sandra, quando o assunto é isso. E o pior é que a pessoa não consegue, por algum motivo, identificar... É a mesma coisa do político que roubou. É lógico que as proporções que afetam a vida das pessoas são diferentes. Mas o roubar é roubar. Né? Quando você entra no Código Penal, não está dizendo que você vai ser preso porque você roubou... Você vai ter a pena maior porque você roubou 1 milhão e a pena melhor porque você roubou R$200. Se você roubou, você roubou. É o cara que vai roubar 5 milhões. Esse aí é corrupto. Mas eu só roubei 200. Aí eu não sou. Aí eu não sou. Cara, você falou Dois pesos, duas medidas. Você falou um negócio aí de político. Eu vi muito nesses últimos anos, né? Fulano é ladrão. Fulano roubou. E rouba o dinheiro nosso dos impostos. O imposto que eu pago, fulano está roubando. Aí o cara é um dentista. Você vai lá no dentista, ele fala assim, com nota ou sem nota? Sem nota é mais barato. Cirurgião plástico está fazendo muito isso agora. Está fazendo isso muito. Aí, ó. Tá. Então, de que imposto você está falando? Aquele imposto que você não paga? Aquele caixa 2 que você está fazendo? Você está burlando a Receita Federal? É isso mesmo? E aí você, em cima do seu patamar de honestidade, tá certo? Com um caixa 2 muito maior do que aquele caixa 1 que você declara no imposto de renda, você fala para todo mundo que o fulano de tal é político que está roubando o dinheiro do imposto que você paga e você não está pagando imposto nenhum. Gente, só tem um nome para isso. Corrupção. Só tem um nome, não tem outro nome, entendeu? Então, aí a hipocrisia... Isso é uma hipocrisia. Uma situação de um troco errado, né? Como isso ia afetar a vida da pessoa que estava trabalhando, né? Essa história de corrupção, que o pessoal está falando muito hoje em dia, de corrupção, essa história é extremamente antiga. Na verdade, todos os assuntos, né, que a gente vem trazendo aqui no Simples Assim Podcast são histórias... que remontam, assim, desde a Antiguidade, Grécia Antiga, Roma Antiga, que já existia essa corrupção,
né? E eles diziam o seguinte, que essa prática da corrupção, ela destrói o meio em que ela está inserida, em que ela ocorre. Né? Ela destrói as relações, ela afeta as relações humanas, ela modifica. E ela sempre modifica para pior. Né? Porque ela ia interferir na vida da pessoa que ia levar o prejuízo, ia ter que descontar do salário. Quando é um político, afeta em quê? Vai ter menos verba para educação, vai ter menos verba para saúde, para infraestrutura, para habitação, para tudo. Só que, assim, não é só quem faz lá em cima, é em todos os níveis. Existe a corrupção em todos os níveis. E para quem não aceita que faz isso que você falou, vamos botar a mão na consciência, né? Será que a gente faz? Você falou, você atravessa na faixa? Nem sempre. Nem sempre. Inclusive, eu como motorista, eu inclusive fico preocupada, às vezes, de parar para o pedestre passar, tá? Porque toda vez que eu paro o carro para o pedestre passar na faixa, sempre tem um que vem e atravessa. Ou é um motoqueiro, ou é um outro carro que está cortando. Você fica até com medo de parar. Não, mas e é a verdade. pessoa ser atropelada. É verdade. Né? Então, assim, as pessoas, na verdade, teriam que aprender um pouquinho mais a viver em sociedade. Saber que aquilo ali é coletivo, é para todo mundo, não é só para ela. Quando não. eu tiro a minha vantagemzinha em cima do outro, isso aí você pode ter certeza que é o início de uma relação social totalmente corrompida. E aí, o que eu entendo, assim, cá comigo? Porque eu também tenho... Lembra que eu comentei com você que eu tenho muito pouca paciência? Cara, tem horas que... Eu tenho muito pouca paciência. Porque, por exemplo, se um cara me pede uma coisa com nota ou sem nota, eu já fico revoltada. Sim. Por quê? Porque esse cara, ou essa pessoa, ou essa mulher, ou enfim, só sabe falar que os outros é ladrão. Tá certo? Aí você o cara vai vender um carro, vai comprar uma casa, um terreno. Bota num valor menor, para mim não ter que pagar todo o imposto. Subestimar o valor do imóvel. Aí né? você vai lá e fala assim, não, mas eu consigo colocar nesse valor, mas eu preciso falar com a pessoa lá e tal, você tem como dar uma grana para ela, assim. Todo mundo que eu conheço faz isso. E todo mundo que eu conheço que faz isso são aquelas pessoas que ficam lá naquele grupo, sabe, da família, ou aquele grupo lá da escola. Os moralistas. Que você tem que botar o nosso link lá. Então, são os que mais falam lá no grupo que eles são os honestos. E que nominam que fulano é ladrão, Beltrano é ladrão e ninguém presta. Então, assim, mas na hora dele levar vantagem em alguma coisa, na hora dele tirar dali alguma coisa, o que ele faz? Todo mundo faz, eu não sou trouxa, eu vou fazer também. É o cara que está com essa doença da corrupção social, mas que ele não admite que está, e não admite que é. Né? Tem outros exemplos aqui, são os falsos moralistas, né, que a gente chama. Tem um exemplo aqui bem assim, bem banal. Tá? O famoso gato, quando tu rouba energia. Gente, alguém paga, tá? Alguém paga. Quando tu rouba energia. Ligação irregular de água. É isso mesmo. Sabe? Hoje não tem muito, mas o pessoal sempre vai adaptando, né? Se não tem um CD, tem um pendrive, tem não sei o quê. Mas lembra? Pirata. Lembra quando tinha filme pirata? Todo mundo falava assim, gente... Eu me lembro que quando saiu aquele filme... Ai, meu Deus, olha só. A idade e o Covid faz isso comigo. Tropa de Elite. Nossa, quando saiu Tropa de Elite... Tropa de Elite. Nossa, aliás, ótimo. E Tropa de Elite saiu primeiro nos camelôs. Só tinha CD pirata. Eu não estava nem no cinema. Não estava nem no cinema, mas os piratas já estavam funcionando. Cara, isso. todo mundo comprando. Eu falava assim, gente, eu não sei, eu vou esperar. E vou falar para vocês, hein? Eu fiquei na dúvida. Porque estava todo mundo assistindo, comentando o filme, e eu pagando... Doida para ver. Doida para ver o filme, tá certo? E já não tinha mais nem assunto para conversar com as pessoas, e nada desse filme entrar nos cinemas. Ou seja, todo mundo assistia. E era isso. É isso, gente. Assim, você viu que são exemplos básicos e que a pessoa, às vezes... Você está me escutando aí, escutando a gente, assistindo o podcast, vai falar assim, gente, eu faço isso. Meu Deus.
Mas é bom quando a gente... Porque o programa é para refletir mesmo, para refletir entendeu? mesmo. E aí é para a gente refletir e repensar as nossas atitudes. Eu também estou aqui fazendo meia-culpa. Não é sempre que atravesso na faixa, sabe? Né? De repente, você vai em algum lugar, não pode parar. Não, mas é 1 minutinho. Você vai lá e para. Tá? Fila dupla. Já fiz isso também. Errado. Porque está tudo dentro desse escopo aí chamado corrupção. Agora, você sabia que também nas escolas e faculdades tem corrupção? Como assim? Tem. Quando você cola na prova, você não está sendo honesto. No meu tempo tinha um negócio que chamava o seguinte: você conta. Gente, é verdade Conta, isso. Sandra, o que era na tua época? Cara, as pessoas contratavam alguém, pagavam para alguém fazer o TCC. Não é só... Agora acontece. Agora acontece gente, isso. Pagava. Não tenho tempo, eu trabalho, não sei o quê. Pagava alguém para fazer o TCC, pegava o TCC pronto, estudava 2 dias, ia lá na apresentação, às vezes até se saía bem. Os que estudavam, né? Porque ainda tem gente, já peguei gente que nem estudava, nem lia o trabalho, só pegava pronto e aí chegava na hora e levava a pau, lógico, porque não tem condição de passar. Porque você tem que passar por uma banca. Então, isso é ser honesto ou ser esperto, Isabel? Eu vou falar esperto. Gostou? Esperto. Entendeu? Então, Cara, não é? muito difícil. Ó, xerocar livro. Xerocar livro. Entendeu? São coisas. Comprar resposta. De vez em quando estouram uns escândalos aí. De gabarito. De gabarito de prova e tal. O cara vai lá e compra. Isso é o quê, gente? Se não é corrupção, me diz o que é. Como que é a denominação disso daí? Entendeu? Como é que chama isso? Como é que chama? Porque se tem outro nome, a gente não está conseguindo identificar. Agora, eu acho legal a gente falar que é uma doença social, sim. Sim, é uma doença social. Está enraizada na sociedade, sim. E a gente ter a noção de que esses... Eu vou chamar de pequenos delitos... Os delitos caseiros também estão inclusos no que se chama corrupção. Entendeu? É isso mesmo. Não é só o cara que roubou milhões, não. Nossa, mas ele está impactando muita gente. Eu não. Mas quando eu pego o troco da menina do mercado, eu estou impactando ela. Claro que tá. Diretamente a vida dela. Porque ela vai ter que tirar aquilo ali, o que está faltando, ela tem que tirar do salário dela. E aí? Eu modifiquei para pior o lugar que eu estou vivendo. Sim. Né? Sim. Por isso que naquela época da antiguidade as pessoas resolveram combater isso aí, acho que até vigiando um ao outro, né? As ações, as atitudes da olha, pessoa. eu acho que, na verdade, sabe, Isabel, não é nem essa história de vigiar, nem ser X9, e nem, tipo, ter alguma, como que eu vou te dizer, ficar de fiscal da vida dos outros. Mas eu acho que nós precisamos estar muito atentos com a nossa vida mesmo, com a nossa própria vida, né? E com o cotidiano. Porque, assim, se você resolve o problema... Não vamos aqui ser ingênuos de que se você resolver o problema da pessoa que senta no lugar do idoso do metrô, mas se você deixa que isso vai resolver tudo. Não, mas se você deixa isso passar, tá certo? Aí, se você deixa o seu dentista ou o seu médico perguntar para você se é com nota ou sem nota, se você deixa de pagar a pessoa de registrar a pessoa que trabalha com você, se você deixa... Ou seja, se você vai deixando cada coisa e se acumulando, tá certo? Depois, não reclama. Gente. Depois, não reclama, tá certo? Por quê? Porque você permitiu e está permitindo todos os dias que essas pequenas coisas somadas formem esse problema social grande que a gente vive. E aí eu vou te dizer uma coisa, Isabel, não me venham dizer que a corrupção está só no parlamento, na prefeitura, no governo do estado, e não está só ali, ela está na sociedade como um todo. Olha, particularmente, assim, eu acho que a gente precisa, aqui no nosso podcast, e na nossa vida, e nós somos assim um pouco rígidas em algumas coisas, né, Isabel? Sim, sim. Algumas coisas a gente já se deparou muito com algumas coisas. Sim, né? sim. E muitas vezes nós tivemos a oportunidade até de dizer, olha, dessa linha aqui eu não vou passar. Né?
E eu tenho experiências que eu tive com você e outras experiências também que eu tive muito com a minha filha e tal, que eu converso muito com ela sobre isso. E hoje eu tenho 2 netos e uma das maiores preocupações que a gente tem quando tem filho e tem neto é o que a gente vai deixar para essa galerinha no futuro, né? Então, talvez essa rigidez tenha aumentado um pouco. Mas eu acho que a gente tem que estar atento. Eu não quero ser X9 da vida de ninguém, mas eu quero estar mais atenta, sabe? Mais atenta a essas coisas no dia a dia. Porque eu acho que, se eu tenho condições de atirar a primeira pedra e chamar o outro de ladrão, eu quero saber o que é que eu estou fazendo para mudar essa conjuntura. Sabe? Eu não sei se eu estou sendo muito ingênua, mas... Não, eu acho que é importante essa... Eu vou chamar de vigília. Dessa vigília. Não vou falar de X9, não. Vou chamar de vigília. É uma vigília. Mas eu acho que isso, assim, sem querer ser muito clichê, tem a ver mesmo com valores éticos e morais. Né? É a história de que você fala. Dessa linha não dá para passar. Eu acho, assim, tudo tem limite. Né? É verdade. As pessoas são livres, elas podem fazer o que elas quiserem fazer, desde que elas não interfiram, né? E elas não magoem, machuquem a outra pessoa. A outra pessoa. Então, elas podem fazer, elas são livres para isso. Mas existe uma linha, e aí a gente coloca uma linha imaginária que não dá para passar, né? Não dá para passar, não tem condição. E eu acho que é uma preocupação mesmo passar isso para os filhos, para os netos, né? Para que eles sejam... eu não vou nem falar de honestidade, mas eu vou falar porque sejam pessoas que se preocupem com o outro e que saibam que a atitude que eles tomarem pode influenciar na vida dos outros. Sim. Eu acho que ter essa noção, essa consciência é importante, até para você saber qual decisão tomar em cada situação que você se deparar na vida, entendeu? E as escolhas que você vai fazer, né, Isabel? Porque você escolher ultrapassar uma linha, a volta depois é muito difícil, hein, amiga? Nossa, essa história desse caminho é uma coisa que eu falo. E aí até meu filho mais velho, ele lembra disso até hoje, que eu sempre falei para os 3. E eu falava assim, quando era muito pequeno. Mamãe, eu posso fazer o que quiser? Eu falei, pode. Você tem 2 caminhos para fazer. Né? Na época, eu falava dessa forma, que eu falava para ele que tem um caminho do bem e um caminho do mal. E que ele poderia escolher qual caminho ele seguisse. Mas que os 2 caminhos iam ter consequências. Caminho ia ter uma consequência boa. E o outro caminho não ia ter uma consequência boa. Né? Isso com coisas bem inocentes. Né? Tô no parquinho brincando com meu amigo. Caraca, vou empurrar meu amigo. O que pode acontecer aqui? Meu amigo pode cair, bater com a cabeça? O que vai acontecer? Coisas assim que você começa a mostrar para a criança que ela pode fazer, mas que tem a vida tem consequências. Né? Como a gente falou também no outro episódio, a vida é traumática, gente. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Entendeu? E o caminho que você tomar, a decisão, a escolha que você fizer, vai ter impacto. Só que aí não tem impacto só na tua vida. Tem impacto na vida do outro. De quem está perto de você, de quem está do lado, sabe? Isabel, eu vou tocar aqui num assunto. Vou até botar meu óculos. O que aconteceu há uma semana atrás, mas eu vou falar sobre isso. Porque a gente está falando de hipocrisia. Sim. Sabe? E aí eu vou te falar uma coisa. Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, de muito preconceito, de muita acusação no outro, de muita fake news, de muita mentira espalhada, né? A gente se depara numa situação que tem horas que a gente chega num limite que não dá para ficar quieto. Você sabia, porque eu comentei com você. Aquele pastor Josué Benguitonso, sei lá, o cara é tio daquela senadora Damares. O tio, sei lá. Tio da Damares. É pastor de uma igreja que o pai da Damares fundou. Você sabe, e a Damares é aquela mulher intransigente, moralista. Dos meninos vestem azul, as meninas rosa? É essa? Aquela, Isabel. Aquela. Aí o pai dela fundou uma igreja quadrangular no Pará. E esse pastor Josué é tio dela e é pastor dessa igreja. Você sabia, Isabel, que igreja não paga imposto? Sim. Não paga imposto. Lei instituída, governo federal, não é isso? Lei instituída, não paga imposto. E você sabia que este pastor, com o dinheiro
dos impostos, da contribuição dos fiéis, ele comprou um avião? Ok, deve ser. Avião? Um avião. Deve ser que ele comprou esse avião. Para quê? Ele levar os fiéis para algum lugar? Não, talvez ele quisesse também pregar em outros lugares mais longe, talvez o Pará, mais distante, eu não sei. Ele comprou um avião. Mas me escuta, o cara comprou um avião. Quem usa o avião é ele e o filho. Este pastor, você acredita que eu peguei, e você também, dá um Google aí, procura aí o pastor tio da Damares que tem um avião. E você vai ver tudo que esse homem fala. Uma das coisas que esse homem fala, sabe o que é? Ele diz assim, você teria coragem de ir num médico de um cotista? Olha que o cara é de Deus. Ele fala isso. Eita. Não, e ele fala isso, sabe aonde? No sermão da igreja. Ele é um do defensor, sabe de quê? Da meritocracia. Aliás, meritocracia, cara, era uma coisa que a gente podia tratar algum dia aqui. É outro. Isso, você falou, dá um Google, eu abri aqui. Meu Deus do céu. É isso mesmo que é vai isso, falar? É isso mesmo que eu vou falar. Nossa. E vou falar para você o seguinte, esta Damares e esse pastor que fazem a apologia, que eles são santos. Esse cara contrabandeou nesse avião que é da igreja 290 quilos de maconha. E você sabe por que esse povo é contra a legalização da maconha, que pode virar... Descriminalização, né? Descriminalização da maconha, que pode ser remédio. Remédio para quem tem epilepsia, para quem tem depressão, para uma série de doenças... E comprovado cientificamente. Cientificamente. Ah, eles não gostam também muito de ciência, né, Isabel? Ah, é verdade. Eles não gostam muito de ciência. É verdade. São hipócritas nesse sentido. Por que o cara não quer? Porque ele quer ser contrabandista de maconha. Aí é muita hipocrisia, né? Não, e tem gente que acha que isso... Meu Deus, que loucura isso. Não, e aí é o seguinte, por que eu resolvi falar aqui? Porque como o assunto é hipocrisia, eu quero saber... Mas aí eu quero dizer... é hipocrisia, é corrupção, é tudo isso junto. É tudo isso junto. Contrabandista. Porque, no mínimo, ele está enganando os fiéis dele. As pessoas, inclusive, quando ele fala assim, não, você teria coragem de ser atendido por um cotista? Gente, geralmente as igrejas são feitas de pessoas humildes. E negras. E negras. O que é isso? Então, aí que eu quero dizer para você, nem todos os evangélicos... Olha, eu teria vergonha nesse momento de estar participando dessa denominação. Então, se você é dessa igreja aí do Pará, você ainda está indo lá, você ainda está ouvindo o que esse cara tem para falar? Não, porque eles vão justificar. Eles vão botar a culpa em alguém, porque a culpa não é deles. Alguém deve ter plantado esses... Quantos quilos? 290 quilos alguém colocou no avião dele, eles não viram. Pelo amor de Deus. Aí, então, nem todos os pastores são assim, mas o que eu gostaria de ouvir, para que houvesse uma coerência, é que as pessoas boas, de todas as denominações cristãs, seja ela de qual credo for, que se posicionasse contra isso, entendeu? E dizer o seguinte, que esse cara tem que fechar essa igreja. Não, e isso é mais uma prova, Sandra, do que a gente está falando aqui. Primeiro, que engana as pessoas, engana os fiéis. Segundo, que a gente já falou aqui que a corrupção está instalada em todos os meios que a gente está presente. Está na nossa casa, na escola, nos ambientes que a gente faz parte, na igreja. Na igreja. Ninguém aqui está generalizando, pelo contrário, vou até chamar isso aqui de um caso isolado. Mas é muito tenebroso isso, gente. Olha, eu nem sei como eu ficaria se eu tivesse numa instituição que o pastor comprou um avião, primeiro que já é estranho. Vou comprar... O pastor tem um avião que usa ele e o filho para quê? Vai levar os fiéis para algum lugar? Depois esse avião encontra 290 quilos de maconha. Que quando o pessoal vai para a marcha pedindo a descriminalização da maconha, é taxado de quê? Maconheiro, vagabundo, não tem mais o que fazer. Porta de entrada das outras drogas, que jamais fazer isso. A gente não está defendendo liberação de droga, mas a gente está defendendo uma coisa que é o seguinte, existem várias doenças que são tratadas com a cannabis. Com a cannabis, sim. Que é a maconha. Comprovado cientificamente. Apesar de ter gente que não gosta de ciência. Apesar de ter gente que não gosta de ciência. Mas é real. É real. Então, o que acontece? O nível da hipocrisia... Então, assim, vai lá, gente, dá um Google. Tio da Damares. Aliás, vê o que a Damares fala. E o que ela
falou a respeito do tio dela que consegue transportar 290 quilos de... Essa maconha aí também, vocês dêem uma olhada no Google, ela tem um nome diferente, ela acho que é prensada de maneira diferente, é um tipo aí mais especializada, não sei, eu também não entendo disso. Mas, enfim, o que eu queria chamar a tua atenção nessa questão, Isabel, é o seguinte, é que, para mim, chega de hipocrisia. Nós vamos ter que conversar sobre os assuntos da maneira como eles realmente são. Então, se você faz o seu caixa 2, não vem aqui cantar de bonzinho para cima de mim. São os falsos moralistas, né, Sandra? É muito Se você complicado. usa o dinheiro dos fiéis e a igreja que não paga imposto para ter um avião, para ser contrabandista, não vem aqui. Entendeu? Vai melhor a igreja, dar um conforto para as pessoas, já fazer ação social nas comunidades, entendeu? Porque não pode ser atendido pelo cotista. Mas a comunidade que está lá dentro, o quê? O pessoal é pobre, o pessoal é preto, sabe? E assim, as pessoas têm que abrir mais os olhos para essas coisas que estão acontecendo. Então, e a gente tem que continuar falando. A gente tem que continuar falando. Então, o que eu quero dizer? Para mim, é isso que você falou. Também acho que não tem que ser muito X9, vou parar de usar esse termo, vigilante, mas tem que abrir o olho. Abrir o olho em quem você está confiando. Abrir o olho em quem acha que está falando para você coisas que você acha que está certo e você nem perde seu tempo para ir lá dar um Google para ver o que essa pessoa está fazendo. E antes de fazer suas escolhas, antes de escolher aquelas pessoas que vão te representar. E aí te representar não só no parlamento, mas na associação de moradores. Te representar na igreja. Te representar na igreja. Ou pessoas que vão te representar na escola, pessoas que vão te representar em qualquer lugar da sociedade. Porque essas pessoas que têm essas atitudes aí, desse pastor, que é o tio lá da Damares, eu acho, é tio, né? São os doentes na ética, doentes na moral, né? São pessoas doentes. E o pior que eu fico chocada é que usa da fé das pessoas. Usa. Porque a pessoa que está indo lá, sabe, na igreja... A pessoa está atrás de outra coisa, está atrás de um acolhimento. Usa da boa vontade dos outros. Usa da boa vontade das pessoas, usa da fé das pessoas para cometer esse tipo de ilícito, esse tipo de corrupção, esse tipo de hipocrisia. Isso aí que é triste. Sabe? Gente, tem muita gente boa, gente. Dentro das igrejas evangélicas, católicas, nos centros de candomblé, de umbanda, da religião que você for, religião indígena, sabe? Budista e tantas outras que a gente tem. Existe gente séria. Sim, claro que existe, Existe gente séria. Não vamos generalizar. Agora, quando acontece esse tipo de coisa, é tenebroso, é muito ruim, né? Agora, outra coisa, assim, sabe? Pega aquela pessoa que bate no peito, faz aqueles discursos. Olha só, não querendo... Eu mesmo estou me cortando. Você lembra daquele caso do Vinícius Júnior? Sim, falamos sobre isso no programa. Falamos sobre isso no programa. Que, inclusive, eu acho que a Espanha nunca mais será a mesma depois da manifestação que esse menino teve. Sim, manifestação internacional. Internacional. Né? E do enfrentamento que ele teve, né, assim, nossa... Foi bem forte mesmo. Muito forte. Teve um parlamentar que também, você dá um Google aí, você sabe o que esse cara falou? Ele falou assim... horrível. Você viu, né? Vi, um desrespeito. Gente, e os protetores dos animais, ninguém vai falar a favor do macaco? Esse é um cara que... E esse tá antigo na política, está antigo na política. Esse e foi eleito antigo, e foi reeleito. Esse é um várias doente, vezes. Esse, por exemplo, é um doente social. E o que você me diz das pessoas que continuam votando nesse cara? Essas pessoas também são responsáveis. Claro. E não vem me dizer que você... ele estava brincando. Se você pensa isso, você também é igual a ele. E se você votou nele, quer que ele continue sendo o seu representante no parlamento, não reclama. São as nossas escolhas. São as nossas escolhas, né? São os dois caminhos. São os dois caminhos. Você escolheu a Damares e o tio dela para ser seu pastor e para ela ser sua senadora? Não reclama da escolha. Você escolheu esse outro aí, procura lá no Google. Dá para fazer. Reflete, vamos refletir, para na próxima eleição, que quando a gente piscar, chegou, não vota mais. Não vota mais, porque se continuar votando, gente, aí é o seguinte, aí o problema é seu. O problema não é do cara que ganha a eleição e fica corrupto. O problema é seu que continua elegendo essas pessoas. Uma hora vai ter que mudar, né? As pessoas têm que abrir os olhos aí para essas corrupções, essas hipocrisias aí que está acontecendo a todo momento, em qualquer lugar. E chega de passar pano, né, Isabel? Acho que a gente não precisa ficar passando pano. Chega de passar pano. Está enxugando gelo. Não, exatamente. Então, assim,
numa democracia, todo mundo tem sua responsabilidade. E você que votou tem responsabilidade compartilhada. Você que votou, você que não gosta de política. Sabe por quê? Porque depois que esses caras são eleitos, eles não são eleitos só para quem votou neles, não. Eles são eleitos para todos nós, todos os brasileiros. Então tem que ficar atento por conta disso, sabe? É a escolha, a sua escolha, o caminho que você toma, a atitude que você toma influencia não só a sua vida, influencia a vida de toda a sociedade. Exatamente. Toda. E esse papo que não gosta de política também já está ficando tão cafona, né, gente? Ah, tá. Tá ficando... Gente, tá ficando cafona. Nossa, a gente né? catucar mais um pouquinho esses programas e vai encontrar outro assunto para falar. Outro assunto... Não, porque eu assisto um podcast, porque agora que nós somos do podcast... Tá assistindo tudo, né, amiga? Tô assistindo tudo. E tem um podcast aí famosinho, que eu também não vou citar, porque também esses podcasts que são mais famosos, quando a gente cita eles falam que a gente quer surfar na... Não, a gente não quer, não. A gente quer só com a ajuda de vocês. Com a ajuda de vocês. A gente quer crescer com a ajuda de vocês. Não queremos surfar na onda de ninguém, não. E esse cara, bicho, ele vive ele leva vários... Tá levando vários ministros no programa dele lá e tal. Enfim... Mas ele insiste em dizer que não gosta de política, que ele não se mistura com esses políticos enfim, que ele não gosta, que ele não consegue acreditar num político, ou seja, que ele não vota, então que ele não... Gente, que coisa mais cafona é essa, gente? Que Calma, Sandra, que isso aí é assunto para outro programa, Sandra. Calma que você já está se adiantando, está atropelando. Vamos falar o que agora? Das nossas músicas, nossa playlist. Não, vamos falar dos patrocinadores. Ah, então vamos. Vamos falar dos patrocinadores. Nossa roupinha de hoje é... Fulana, você tá linda, amiga. Você gostou? Tá, esse macacão maravilhoso. Eu tinha achado essa estampa um pouco assim, gritante. Nossa, tá linda. Gostei muito também. Aliás, lá na Fulana tem coisas muitíssimo interessantes. Se eu fosse vocês, eu passava lá no nosso shopping. Mas você pode também pegar lá na Fulana Maricá, entra lá, vê o que eles têm, que eles entregam no país todo. Entrega, eu também tô, tá, gente? De tá fulana. Também. Esse vestido é lindo, Isabel. Tá, isso aqui é um vestido, não dá para vocês verem tudo. Eu acho que vai levantar. Você vai? Será que dá para pegar você? Ah, não sei, mas se eu fizer dá. assim devagarinho. Tá, é um vestido. Nossa, que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. A semana passada, inclusive, a gente veio com umas roupas da Kena, que a Márcia trouxe para inverno. Alguns lindíssimas, muito lindas. Maravilhosos de linha. Kena _Rio. Também entrega em todo o Brasil. Tem umas coisas... as duas lojas são multimarcas. Multimarcas, maravilhosas. E o atendimento, gente, é 10, tá? E não é só com a gente, não. Assim, todo mundo que entra na loja ama o atendimento das meninas. Um beijo. Márcia, um beijo pra você. E agora, deixa eu só falar uma coisa. Eu vi que você tá com um anelzinho. Eu tô com um anel novo aqui, bonito. Eu não sei se dá pra ver. Não sei se... Mas o meu anel é muito lindo. Sabe de onde é que é? Ih, que pulseira linda! Olha isso aqui. Olha isso Ai, aqui, que gente. linda! Olha isso aqui. E os brincos? Esse aqui eu peguei aquele que você usou aqui. Esse... de você, porque ficou bonito, né? Mas tá lindo em você também. Ficou bonito em mim também? Então. De quem é? Merinda! Que coisa mais linda. Raquel, querida, olha. Beijo, Raquel. Beijo. Nós estamos precisamos conversar, viu? A galera tem elogiado muito os teus produtos. O pessoal tem feito pedido? Merinda também entrega, hein, gente? É só pedir, entrar lá na página dela. Entrega em todo o Brasil também. É só correr lá. Exatamente. E agora os nossos... Vamos fazer um brinde aqui com os nossos maravilhosos. A Maltz aqui, estou no chopinho, maravilhoso como sempre. Mas vou trocar, em qualquer dia eu vou fazer a Sandra tomar chopp e eu vou tomar vinho. Eu estou querendo fazer, Maltz, ela tem feito eu provar o chopp vários dias. Ela fala, prova esse. Eu estou provando. Eu acho que qualquer dia nós vamos trocar. Vamos trocar. Vou convencer ela, o pessoal da Maltz. Mas eu também, Rogério lá da Casa Moa, eu também estou convencendo ela a tomar uns vinhozinhos. Eu vou tomar, hein, Rogério? Eu vou tomar esse vinho. Aliás, Rogério, a gente podia fazer, sabe o quê, Rogério? Aquela terça-feira. Sabe a quarta-feira que você fazia lá na Casa Moa? Vamos fazer terça, a gente acaba o programa e vai para aí. O que você acha? Eu acho maravilhoso. Sugestão já, hein? Sugestão para o Rogério aí. Vamos ver isso. @Casamoa também entrega. O pessoal entrega vinho em casa, hein, gente? Entrega vídeos. Olha, de onde que eu tô vídeos? Vinho, não. Vídeo é o que a gente está fazendo, amiga. Você já tomou quantas taças?
Tá bom. Maravilha, né? Maravilha, muito bem. Olha, galera... Vamos para a playlist? Quer falar só primeiro? Cadê a minha? Cadê a minha playlist aqui? Ó, a pessoa que não enxerga e não quer botar o óculos. Amiga, quer o meu emprestado? Não, hoje eu vou de originais do samba. Nossa! Relíquia! Samba. Relíquia! Clássico. Reunião de bacanas. Eita! Fala um pedacinho da música, como é que é? Eu não sei cantar, mas eu vou me atrever. Se gritar, pega ladrão, não fica meu irmão. Se gritar, pega ladrão. É isso, fica na cabecinha de vocês. Porque somos todos um pouquinho de desonestos na nossa vida social. E aí não adianta atirar pedra nos outros sem a gente analisar o que nós temos feito no nosso dia a dia. Isso, vamos refletir, vamos refletir. O que você escolheu? Mas dá para mudar, tá, gente? Desculpa, mas eu já comecei Não. a fazer discurso aqui na música. Você ela não aguenta, gente. Não se aguenta. Eu escolhi uma música também, com uma pegada boa, chama É Ladrão Que Não Acaba Mais. Isso é um sambinha de 1998, de Ari do Cavaco e Otacílio da Mangueira. Mas quem canta essa música aqui que eu escolhi é o saudoso Bezerra da Silva, que dá todo um charme nessa música, né? Com aquela malandragem que lhe era peculiar, maravilhoso. E ela fala que a corrupção iniciou quando Cabral chegou aqui. Cabral, que eu estou falando, é Pedro Álvares Cabral, tá, gente? Quando ele chegou aqui, fala que tem ladrão em todo lugar, tem no Congresso, tem na padaria, tem na mercearia, tem em todos os espaços, e todos os espaços que a gente faz parte, que a sociedade faz parte. Ó, vocês vão gostar dessa música. Quem não conhece vai gostar. E vocês vão lá no Spotify, procura a nossa playlist, tem músicas... E tá bem eclético, tá bem variado. Tá. Nossa playlist. Tá Tá bacana. bacana. Gente, era isso hoje. Prazer, tá? Tá com vocês aqui, hein? Foi muito bom. Eu vou ficar aqui aguardando. Isabel e eu vamos ficar aqui aguardando a contribuição de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam desse programa, gente. Vamos lá? Um beijo pra todo mundo. Brinco, Isabel. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima.